Oh shit, here we go again. E aí pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês durante essa semi-quarentena. Eu sou Merk Kurosawa e hoje nós iremos analisar um anime bastante aclamado pelo mundo inteiro e debater sobre o motivo de seu grande sucesso, Fullmetal Alchemist, mais precisamente a versão Brotherhood, que segue a história do mangá. Lembrando, já que eu irei contar sobre o sucesso de Fullmetal Alchemist, esse vídeo irá conter spoilers sobre o anime. Eu irei colocar um aviso quando eu for falar algo importante para a história, mas eu aconselho a você assistir o anime antes de assistir a esse vídeo. Você foi avisado. Mas antes de quebrarmos as regras da alquimia, não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe o vídeo para mais pessoas e clique no sininho para não perder nenhum dos vídeos novos quando eles forem lançados. Vamos fazer o canal crescer e crescer mais ainda para podermos nos tornarmos conhecidos. Eu estou contando com a ajuda de vocês. Agora, só vamos logo entrar por dentro do universo de Fullmetal Alchemist. Edward e Alphonse Eric são dois irmãos que moravam junto com a sua mãe, Trisha Eric, em uma cidade rural chamada Raisin Bull. Os dois irmãos aprendiam alquimia por conta dos livros do pai, a única coisa que ele deixou antes de sumir completamente. Os três viviam normalmente, até que Trisha pegou uma doença mortal e infelizmente não conseguiu sobreviver. Anos depois, após os irmãos aprenderem bastante sobre alquimia, tanto sozinhos, aprendendo com os livros, quanto com uma professora chamada Izumi Curtis, uma dona de casa, Ed e Al decidem quebrar o maior tabu da alquimia, a transmutação humana, ou em outras palavras, a criação de uma pessoa. 35 litros de água, 20 kg de carbono, 4 litros de amônia, 1,5 kg de óxido de cálcio, 800 gramas de fósforo, 250 gramas de sal, 100 gramas de nitrato de potássio, 80 gramas de enxofre, 7,5 gramas de flúor, 5 gramas de ferro e 3 gramas de sílico. Você está pronto? O círculo de transmutação estava criado. Os itens que compõem um corpo humano estavam colocados. Tudo estava caminhando para dar certo. Os irmãos iriam conseguir ver a mãe depois de tanto tempo, mas ainda faltava uma pequena coisa: a troca equivalente. Para se obter algo, deve retornar algo do mesmo valor. E os irmãos Eric iriam aprender isso da pior maneira possível. Ed teve a perna esquerda perdida e Al teve o corpo inteiro desaparecido. Ed misteriosamente aparece em uma sala completamente branca com um portão gigante atrás. E após ser puxado até o portão, ele descobre toda a verdade. Muita, mas muita informação começa a ser colocada na cabeça dele. Parecia que a cabeça dele iria explodir, até que ele retorna à sala branca. Com o preço que você pagou, só posso te mostrar isso. É a troca equivalente, não é mesmo, alquimista? Ed finalmente acorda e percebe que perdeu a sua perna esquerda. Gritando de dor, ele olha para o círculo de transmutação no meio da sala, que ainda está soltando raios e faíscas. E no meio do círculo de transmutação, um ser estranho apareceu. Mas o que seria a mãe deles apenas se transformou em um ser deformado cheio de sangue, sem nenhuma chance de continuar vivo. Mesmo com o esforço dos dois irmãos em trazer a mãe de volta, não é possível trazer um humano de volta à vida. Com seus últimos esforços, Ed sacrifica o seu braço direito para alojar a alma de Al em uma armadura. E esse fato ficaria marcado na mente dos irmãos, em seu percurso de conseguir trazer os seus corpos de volta por meio da Pedra Filosofal, fazendo eles, quando crescidos e com o objetivo de entrar no exército como alquimistas federais, queimarem a própria casa, com o motivo de não conseguirem voltar atrás com os atos que eles acabaram fazendo. Nunca se esqueça, 3 de outubro de 1911. Eu espero muito que esse seja o dia que o vídeo está sendo postado, porque senão eu ia ficar muito triste. Por favor, Melk da edição, edita logo isso. Mas Fullmetal Alchemist não é aclamado apenas pelo seu começo, e nem pela conclusão do final do anime, mas sim pela todas as histórias e acontecimentos que ocorrem ao decorrer da história dos nossos protagonistas.
Assim como vários outros animes, Fullmetal Alchemist possui vários personagens, tanto principais quanto personagens secundários. Mas uma diferença é que todos esses personagens possuem o seu próprio desenvolvimento. Desde o líder de Amestriz, o país que se passa o anime, até uma crente que perdeu todo o seu apoio após os irmãos Eric revelarem que uma igreja de Lior estava usando alquimia, fingindo-se a fé do Senhor para enganar milhões de habitantes da cidade para usar eles como um exército. Olhando por outro lado, a Rose é burra pra caralho, diferentemente de outros animes que... Tá passando um anúncio, velho. Você tá me zoando. Nunca passa anúncio, mas agora não, vou passar anúncio. Diferentemente de outros animes que possuem milhões de personagens, eles não conseguem desenvolver quase nenhum deles e só focam no protagonista, não é? Você não viu nada. Outro ponto do anime são as suas histórias. Com certeza você que não assistiu o anime provavelmente já ouviu falar sobre a história de um pai que transformou a filha em uma quimera junto com um cachorro. Ou talvez já ouviu falar da própria história dos irmãos Eric. Porém, essas não são as únicas histórias do anime. Mas antes de continuarmos, obviamente essa parte conterá spoilers sobre a história de Fullmetal. Se você não quer pegar essa parte, pule para o tempo que está aparecendo aqui em cima. A parte que é bastante marcante em Fullmetal Alchemist, com certeza são os vilões da série. Os homúnculos, 7 seres criados a partir da Pedra Filosofal, denominados de 7 pecados capitais: ira, preguiça, luxúria, ganância... Eu não lembro de todos. Ira, ganância, luxúria, preguiça, gula, inveja e orgulho. Seus seguidores, soldados, sargentos e líderes do governo. E a pessoa que controla todos eles, literalmente por baixo da cidade. O criador dos 7 homúnculos e o pequeno ser dentro do frasco. The Father, o pai, um ser inteligentíssimo, com amplo conhecimento em alquimia, que está há cerca de 400 anos manipulando todo o local de Amestriz para poder realizar o seu plano secreto, se tornar um deus, tendo vários acontecimentos propositais e manipulados pelo pai para que todo o plano dê certo, como o extermínio em Chival, a guerra civil em Lior e a tentativa de marca de sangue no Forte Briggs. Praticamente todos os fatos importantes para a história de Fullmetal Alchemist estão ligadas ao pai. E também há um outro personagem, Van Hohenheim, o pai dos irmãos Eric, um escravo do país de Xerxes, que acabou conhecendo o pequeno ser dentro do frasco. E os dois se tornaram uma dupla de alquimistas bastante famosa no país, chegando ao ponto do rei do país pedir ajuda da alquimia deles para poder transformar o rei em um ser imortal. Algo que na verdade iria acontecer com outra pessoa do país, por conta da traição do pequeno ser ao rei. E as almas da cidade inteira seriam roubadas para poder transformá-lo em um ser imortal. E claramente essa pessoa que acabou se transformando em uma espécime de pedra filosofal é Van Hohenheim, e também o pequeno ser dentro do frasco, que acabou assumindo uma aparência semelhante a Hohenheim. Os dois, após brigarem entre si, se separam. E após esse dia, Hohenheim teria chegado em Qing, uma nação oriental. Hohenheim teria ensinado aos habitantes daquele país sobre a alquimia. E no futuro, ele seria lembrado como o filósofo do Oeste. Enquanto o homúnculo teria ido em direção a Amestriz, que naquele tempo ainda não existia. Ele ensinou alquimia para as pessoas que viviam naquele local e ajudou na construção do que seria no futuro Amestriz. E ele seria conhecido como o filósofo do leste. E obviamente todas essas informações não são entregadas para nós e para os personagens logo de cara. A cada episódio, os nossos protagonistas vão descobrindo e investigando sobre mais coisas, tanto como uma criação de uma pedra filosofal, quanto todos os segredos envolvendo a Amestriz. E o fato de todas as histórias estarem interligadas, e a cada episódio os nossos protagonistas descobrirem mais sobre o assunto,
desvendando mistérios sobre o governo, enquanto tentam sobreviver aos homúnculos e salvar os seus companheiros, que às vezes não conseguem ser salvos a tempo. Tudo isso faz você, como um telespectador, entrar no universo do anime, se sentir como um dos personagens principais e praticamente se conectar com tudo o que a série tem de melhor para oferecer para nós. As suas histórias comoventes e seus personagens incríveis e cativantes. E é isso o que faz o Metal Alchemist ser tão aclamado pelas pessoas. Claro que todos esses fatos e pontos apontados nesse vídeo inteiro que fazem Fullmetal Alchemist ser tão aclamado pelos seus fãs são apenas a minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente da minha. Você pode não ter concordado com nada que eu falei nesse vídeo inteiro, ou você pode ter concordado com tudo que eu falei. Mas é isso que faz o mundo ser uma maravilha, não é mesmo? Você concorda? Discorda? Ou até mesmo não faz a mínima ideia sobre tudo isso? Comente abaixo sobre a sua opinião. Mas não se esqueça, respeito em primeiro lugar. Muito obrigado por você ter assistido até aqui no final. A gente se vê no próximo vídeo, porque hoje eu tô indo embora.